Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, continuando a série sobre clima, sobre média e amplitude térmica, né? Dois conceitos aí que são muito importantes, né, quando a gente vai falar de clima. Então vamos lá, né? A gente já viu, né, na aula anterior que a insolação é um fator muito importante, né, quando a gente pensa nas questões relativas ao clima, né? E então, dependendo do lugar do planeta que a gente está, né, vai ter maior ou menor insolação. Essa insolação maior ou menor, ela vai ser importante, né, num conceito chamado de média térmica ou média de temperatura, né? Se a gente olhar aqui, ó, onde pega mais sol, onde a insolação é maior, aqui próxima do Equador, a média de temperaturas ao longo do ano, né, não importa se é inverno ou se é verão, é alta, né? E na medida que a gente vai se afastando do Equador, né, a média vai diminuindo, né? Ou seja, né, a média de temperaturas ao longo do ano vai ficando menor, porque a insolação, né, acaba sendo menor ao longo do ano. Aqui é o mapa, né, de médias térmicas no Brasil, né? E olhem que interessante, né? A região equatorial aqui vai ter a maior média de temperaturas, né? E da medida que a gente vai indo para o sul de maneira geral, a média fica menor. No entanto, tem alguns lugares, ó, antes de chegar no Chuí, aqui no extremo sul, que a temperatura é menor, até aqui em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? O que será que faz, né, com que a temperatura nesses lugares tenha uma média anual menor, né, do que o extremo? Aí a gente tem que lembrar do que a gente viu na aula anterior, né? A altitude, né? Aqui são as serras gaúchas e catarinense, aqui é a região do Pico das Agulhas Negras, Campos do Jordão, né? Sul de Minas, enfim, né? A gente vai ter essa região mais alta que acaba ficando com uma média de temperaturas menor, né? Por conta da altitude. Aqui é uma tabela, né? Como a gente só viu média por enquanto, né? Vamos focar aqui na média de temperaturas, né? De maneira geral, ó, na medida que a latitude aumenta, a média de temperaturas diminui, tá? Isso é importante ficar bem claro. E aí, o outro conceito é o de amplitude térmica, né? Eu aumentei tanto a foto que ficou o Azinho aqui do que eu tinha escrito de amplitude, mas não tem problema. Então, o que é a amplitude? A amplitude é a diferença. É quando eu pego o extremo daquilo que está quente e o extremo do que está frio, né? Faço aí uma subtração e aí eu vou chegar, né, na diferença entre a temperatura do inverno, do mais frio, e a temperatura do verão, né? Percebam que perto do Equador a amplitude, né, ela é relativamente pequena, né? É pouca amplitude. E na medida que a gente vai indo em direção aí ao sul, a amplitude, essa diferença entre verão e inverno, né, ela vai aumentando, principalmente aqui ó, na região da campanha gaúcha, né? Já é quase um clima que a gente poderia chamar de temperado. É... Gente, aqui é um climograma, que é um instrumento que a gente usa, né, para olhar para a média de temperatura e para amplitude térmica. O climograma ele é um gráfico com duas informações aí cartesianas, uma de precipitação e a outra de temperatura, né? Via de regra, barrinha, né, precipitação, linha, temperatura. A gente pode encontrar climograma colorido, climograma sem colorir, né, mas a linha é temperatura. E é interessante, por exemplo, né, se a gente observar que a linha é igual o ano todo,
a amplitude térmica ela vai ser baixa, né? Se a linha ela varia muito ao longo do ano, né, a amplitude é maior. O climograma ele vai mostrando aqui por meses do ano. Então eu também consigo saber se o lugar está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, né? Já que as estações do ano elas são trocadas. No hemisfério sul, que é o nosso caso, né? É verão em mês de dezembro, janeiro, fevereiro, né? E é inverno, junho, julho, agosto e parte de setembro, né? Então dá para perceber isso. No entanto, Manaus, né, que é o tema aqui, meio que foge dessa regrinha, porque Manaus está pertinho da linha do Equador. Se a gente, mesmo olhando aqui para a linha de amplitude, né, parece que tem uma variação grande, mas se a gente for olhar aqui o número, ó, 26, é um pouquinho menos que 26 aqui na mínima, né, e 27,5 na máxima. Então tem uma variação aí de 1,5 grau, 1,7 grau, 1,8 grau, o que é muito, muito, muito pequena, tá? Então praticamente calor aí o ano todo. E tem alguma variação, ó, no período das chuvas. Eu esqueci, né? Deixa eu voltar aquele gráfico anterior. Aqui, ó, tem as latitudes, né, que vão aumentando, e aqui ele está todo organizadinho, ó, pela amplitude, né? Na verdade, por isso que a média está meio tortinha, porque eles preferiram organizar pela amplitude térmica, né? Então, quanto mais ao sul tiver a localidade, ó, maior vai ser a amplitude térmica. Aqui, ó, climograma de Porto Alegre, clima subtropical, ó, mesma coisa, linha temperatura barra chuva. Notem que chove praticamente a mesma coisa aí ao longo do ano, né? Mas vai ter aqui uma estação, obviamente, mais chuvosa no inverno e a amplitude térmica ela é maior. Eu venho aqui, olho aqui para barra de amplitude, ó, de 20, pouco, quase 25 graus, né, até 14 graus, né? Então tem aqui uma amplitude de 11 graus de diferença ao longo do ano. Aqui, ó, sertão nordestino, linha de temperatura, a temperatura varia de 30 graus a 25. É quente, né? E só que chove muito, muito, muito pouco aí ao longo do ano. Um outro lugar interessante, já no clima árido, né? Egito. Ó, a linha, opa, aqui, ó, temperatura, né? A temperatura varia de 12 a quase 30 graus, né? Só que precipitação é praticamente nada, né? Então é um clima árido e numa região temperada, né? E aqui um lugar que é muito legal, que é Yakutsk, na Rússia, na Sibéria, lá na Rússia. A Yakutsk, né, é um dos lugares mais frios do planeta, né? Olha a diferença de temperatura aí ao longo do ano, né? Menos 40 para quase 20 graus. Tem uma amplitude aí de 58, 59 graus de diferença entre verão e inverno, né? É uma amplitude aí bem significativa. E aqui são alguns exercícios, né, sobre amplitude térmica e média. Ó, a média da amplitude térmica na cidade de Cuiabá durante o mês de junho é de 15,25, ao passo que Salvador, na Bahia, é de 4,8. Considerando a localização dessas cidades, o principal fator climático responsável por essa diferença é. Gente, tem dúvida? Faz um triangulinho ali simbolizando o Brasil, né? Traça a linha do Equador, né? A Bahia está mais ou menos aqui, Cuiabá está um pouquinho mais para baixo, né? A diferença aqui é a latitude, né? A gente vai ter mudanças na amplitude devido à latitude. E aqui é um outro exercício bem legal, né? Sobre essa questão da variação climática. Então, a variação climática da superfície
está diretamente ligada à localização de cada região nas diferentes latitudes, sendo portanto resultante do comportamento dinâmico da atmosfera em sua sequência habitual e influenciada pelos fatores geográficos, regionais e locais. E aqui ele está mostrando um mapa com 3 cidades praticamente na mesma latitude, estão bem próximas do ponto de vista latitudinal. No entanto, quando a gente vai olhar as amplitudes, elas são bem diferentes. Né? Aqui tem uma amplitude de 15 graus, aqui tem uma amplitude de 21 graus e aqui tem uma amplitude de 27 graus. Né? Então, calcule as amplitudes térmicas, né? Já fiz esse cálculo, né? Era só subtrair. Né? Nesse caso aqui, ó, menos com menos vira mais, né? Por isso que é 21 e 26. E explique as causas das diferenças de amplitude térmica existente entre essas cidades. A gente tem que lembrar da aula anterior, né? Então, o que pode modificar o clima de um lugar? Né? Modificação, nesse caso aqui, como tudo é planície aqui, não é o relevo, né? É a posição no interior do continente, né? É a distância do mar. Né? Aqui a gente está indo, né, para uma região mais seca. Kiev está numa região mais seca, menos umidade. Né? Então, o fator aí é a continentalidade, a distância do mar, a presença de massas de ar mais seca, né, que acaba aumentando a amplitude térmica na medida que a gente vai ficando, né, distante do oceano. E a última, né, identifique a zona climática onde as referidas cidades estão situadas, né? É a zona temperada do planeta, né? E aqui a gente vai ter uma variação, por exemplo, Amiens está num clima temperado úmido, né? Kiev está num clima temperado seco e Praga estaria numa zona de transição ali, né? No meio das duas coisas. Aqui, ó, ele repetiu, tá? Na verdade, é Amiens, Praga e Kiev. Agora que eu percebi que a figura que eu peguei da apostila aqui, ela tá errada, tá? Esse é um exercício clássico, tá? Então, aqui, ó, é Praga e aqui é Kiev, né? Tá invertido aqui. É isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.